uísque na década de 1930 era mais do que uma bebida. Era moeda corrente, era ouro líquido engarrafado em vidro âmbar, capaz de comprar juízes, silenciar testemunhas e erguer impérios do nada. Para os homens desesperados da Grande Depressão, roubar um caminhão de carga não era apenas um crime. Era um bilhete de loteria premiado, a chance de sair da sarjeta e viver como um rei por alguns meses. Mas no tabuleiro invisível que governava Nova York, nem todos os caminhões eram iguais. Havia cargas seguradas por bancos que eram apenas prejuízos contábeis, e havia cargas seguradas por nomes que faziam o sangue gelar. Quando a gangue dos irmãos O'Malley, 3 irlandeses brutos com mais coragem do que neurônios, interceptou um carregamento de Scotch Premium numa estrada deserta de Queens, eles pensaram ter tirado a sorte grande. Eles riram, celebraram e sonharam com a riqueza fácil. O que eles não viram, ou escolheram ignorar na escuridão daquela noite chuvosa, foi o pequeno selo discreto na lateral das caixas. A marca de importação pessoal da família Luciano. Eles não haviam roubado de uma empresa. Haviam roubado da própria boca do diabo. Lucky Luciano não via o roubo apenas como uma perda financeira, mas como uma ofensa pessoal, uma quebra na ordem natural das coisas. E para Lucky, a punição devia sempre se adequar ao crime. Se aqueles homens tinham tanta sede a ponto de roubar o seu uísque, ele garantiria que essa sede fosse saciada de uma vez por todas. Esta é a história de como uma celebração roubada se transformou no velório mais inflamável da história do submundo, provando que a ganância é um combustível perigoso, especialmente quando alguém decide riscar um fósforo. A noite do roubo foi executada com uma competência surpreendente para amadores. Sean Patrick e Liam O'Malley eram conhecidos em Hell's Kitchen por pequenos furtos e brigas de bar, mas nunca tinham tentado algo dessa magnitude. Eles bloquearam a estrada com um carro enguiçado, renderam o motorista sob a mira de revólveres enferrujados e levaram o caminhão Mac carregado com 300 caixas de Glenfiddich puro malte. Eles levaram o prêmio para um galpão abandonado perto das docas do East River, um lugar úmido e cheio de ratos que servia de esconderijo. Quando abriram a primeira caixa e viram os rótulos dourados, a euforia tomou conta. Eles abriram uma garrafa ali mesmo, bebendo no gargalo, brindando a estupidez da polícia e a própria genialidade. O uísque desceu queimando e aquecendo, selando o destino deles com cada gole. Eles não sabiam que o motorista do caminhão, que eles deixaram amarrado num poste, não ligou para a polícia assim que se soltou. Ele ligou para um número privado no Waldorf Astoria. A caçada durou menos de 12 horas. A rede de informantes de Lucky Luciano cobria a cidade como uma teia de aranha sensível a qualquer vibração. Um estivador viu o caminhão entrando no galpão. Um vendedor de cigarros ouviu os irmãos se gabando num bar próximo. Quando a informação chegou a Lucky, ele estava jantando. Ele não parou de comer. Ele apenas olhou para Vito Genovese e disse: "Prepare o carro e traga alguns funis. Acho que vamos dar uma festa." A calma na voz de Lucky era o que mais assustava seus homens. Ele não estava gritando por vingança. Ele estava planejando uma lição de moral. Quando os irmãos O'Malley ouviram o som de motores potentes parando do lado de fora do galpão, já era tarde demais. Eles tentaram pegar as armas, mas as portas foram arrombadas com a força de um ariete. Homens de terno armados com metralhadoras Thompson inundaram o espaço. Não houve tiroteio. A visão daquelas armas automáticas e dos rostos frios dos soldados da máfia fez a coragem alcoólica dos irmãos evaporar instantaneamente. Eles levantaram as mãos, trêmulos, derrubando garrafas no chão de concreto. O cheiro de álcool já era forte no ar. Então, a multidão de soldados se partiu e Lucky Luciano entrou. Ele caminhava com cuidado para não sujar os sapatos nas poças de uísque derramado. Ele olhou para os 3 irmãos, que estavam encostados na parede, pálidos e suando frio. Lucky pegou uma das garrafas abertas, cheirou o conteúdo e fez uma expressão de aprovação. "É um desperdício", disse Lucky, sua voz ecoando no galpão silencioso. "Este é um uísque de 12 anos. Ele esperou 12 anos num barril de carvalho na Escócia, atravessou o oceano, passou pela alfândega. Tudo para chegar até aqui.
E vocês o tratam como se fosse água de sarjeta. Senhor Luciano, começou Sean, o mais velho, a voz falhando. Nós não sabíamos, nós juramos. Se soubéssemos que era seu, nunca teríamos tocado. Podemos devolver. Está tudo aqui. Não bebemos quase nada. Lucky sorriu, um sorriso que não chegava aos olhos. Devolver? Oh não, Sean. Vocês não entenderam. O uísque foi profanado. Vocês tocaram nele com suas mãos sujas. Vocês o reivindicaram. E na minha lei, o que você pega, você leva. Eu não quero o uísque de volta. Eu quero que vocês fiquem com ele, com todo ele. Lucky fez um sinal sutil com a mão. Seus homens avançaram, mas não para bater. Eles agarraram os irmãos e os amarraram em cadeiras de madeira, dispostas em círculo no centro do galpão. Então, trouxeram as caixas. Dezenas de caixas. Eles começaram a abrir as garrafas, uma por uma. O cheiro de álcool tornou-se enjoativo, denso. Vocês gostam de beber, não é, rapazes? Perguntou Lucky, sentando-se numa caixa de carga para observar. Pois bem, hoje é o dia de sorte de vocês. Open bar. Por conta da casa. Mas existe uma regra. Não se pode recusar um brinde. Os soldados forçaram funis nas bocas dos irmãos. E a tortura começou. Não era espancamento, era afogamento a seco. O uísque, que no primeiro gole era um prazer, no terceiro copo era uma alegria. Agora, sendo despejado continuamente goela abaixo, tornava-se um veneno ácido. Sean engasgava, tossia, tentava virar o rosto, mas as mãos fortes dos executores seguravam sua cabeça. O líquido âmbar escorria pelo queixo, encharcando a camisa, as calças, o chão. Garrafa após garrafa foi despejada. Os estômagos dos irmãos se revoltaram. Eles vomitaram, mas a festa não parou. Mais uma rodada, ordenava Lucky, impassível. Eles ainda parecem sóbrios para mim. O galpão transformou-se num pesadelo sensorial. O cheiro era insuportável, uma mistura de álcool puro, bile e medo. Os irmãos O'Malley começaram a perder a consciência, seus olhos virando para trás, o corpo entrando em colapso alcoólico. Eles não estavam apenas bêbados. Eles estavam morrendo de intoxicação. O álcool encharcava suas roupas de lã barata, penetrava em seus poros, transformava-os em pavios humanos. O chão ao redor deles era uma poça gigante e inflamável, refletindo as luzes fracas do teto. Depois de uma hora, o silêncio voltou ao galpão, quebrado apenas pela respiração gorgolejante e irregular dos 3 homens desmaiados nas cadeiras. Eles estavam moles, encharcados da cabeça aos pés, cheirando como destilarias ambulantes. Lucky levantou-se e caminhou até eles. Ele olhou para o desperdício, para a estupidez da situação. Veja, Vito, disse Lucky ao seu tenente. O problema da ganância é que ela te cega para a sua própria capacidade. Eles queriam o caminhão inteiro, mas não conseguiam aguentar nem 2 garrafas. É uma lição valiosa. Nunca morda mais do que você pode mastigar, e nunca, jamais, beba mais do que você pode aguentar. Lucky tirou um charuto do bolso. Ele o cortou com calma, colocou na boca, e em vez de seu isqueiro de ouro habitual, pegou uma caixa de fósforos de madeira barata que estava em cima de uma das caixas roubadas. Ele riscou o fósforo. A chama pequena, amarela e azul, dançou na ponta do palito. No ar saturado de vapores de álcool, aquela pequena chama parecia um sol em miniatura. Vamos deixá-los curtir a ressaca, disse Lucky. Ele acendeu o charuto, deu algumas baforadas para garantir a brasa e então olhou para a poça de uísque aos pés de Sean O'Malley. O líquido brilhava, convidativo e letal. Saúde! Sussurrou Lucky. Ele soltou o fósforo. A reação não foi uma explosão cinematográfica instantânea, mas uma ignição rápida e violenta. O whoosh do álcool pegando fogo foi como o som de uma respiração profunda de um dragão. A chama azul correu pelo chão como uma serpente viva, subindo pelas pernas das calças encharcadas, envolvendo as cadeiras, abraçando os corpos inertes dos irmãos O'Malley. O calor foi instantâneo. O uísque de alta graduação alcoólica queimava com uma ferocidade limpa e quente.
Lucky e seus homens já estavam na porta quando o fogo realmente tomou conta. Eles saíram para a noite chuvosa, fechando as portas do galpão atrás de si, abafando, mas não extinguindo, o inferno que crescia lá dentro. Não houve gritos, pois os irmãos estavam em coma alcoólico profundo. Eles provavelmente nunca sentiram as chamas, apenas passaram de um sono bêbado para a escuridão eterna, consumidos pelo mesmo objeto de seu desejo. Enquanto o carro de Lucky se afastava, o brilho alaranjado começou a iluminar as janelas sujas do armazém. A fumaça começou a sair pelas frestas carregando um cheiro peculiar, não de carne queimada, mas de carvalho tostado, malte e caramelo. Era o cheiro de uma fortuna sendo queimada para enviar uma mensagem. Quando os bombeiros chegaram, horas depois, o galpão era apenas uma estrutura esquelética e fumegante. O relatório oficial da polícia falou em incêndio acidental causado por estocagem ilegal de materiais inflamáveis. Mas os detetives, ao encontrarem os restos carbonizados de 3 homens amarrados a cadeiras de metal retorcido, sabiam a verdade. E no dia seguinte, em cada bar clandestino, em cada doca e em cada beco de Nova York, a história foi contada. Os ladrões entenderam o recado. Roubar de bancos era perigoso. Roubar de lojas era arriscado. Mas roubar a carga de Lucky Luciano era fatal. A lenda dos irmãos flamejantes serviu como o mais eficaz sistema de segurança que a máfia já teve. Durante anos, caminhões com o selo de importação da família podiam ser deixados destrancados no meio do Harlem ou do Bronx, com as chaves na ignição, e ninguém ousava tocar. Porque todos sabiam que Lucky Luciano não chamava a polícia. Ele chamava o barman. E a última bebida que ele servia era sempre e invariavelmente um shot de fogo que durava para sempre. A justiça de Lucky era poética, cruel e, acima de tudo, quente. Ele provou que, no seu mundo, a vingança é um prato que se come frio, mas se serve pegando fogo.